Ô, Molica, e aí? Uma mulher com um ótimo currículo assumindo... Adorei a risada do Boris agora. Ô, Molica, uma mulher assumindo a presidência da Caixa Econômica Federal, antecessor acusado de assédio sexual, assédio moral. Isso baixa um pouco a temperatura dessa fervura por lá? Bem, vamos ver o que ela vai fazer, né? E o grau de independência que ela terá para tomar essas atitudes. O Pedro Guimarães, ele era muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, participava daquelas lives, era uma pessoa muito próxima, de uma certa maneira se integrava a esse esforço de uma pré-campanha, aquela história de liberar recursos, inaugurar agência, enfim, também não estou dizendo que o presidente sabia dessas acusações. Então, assim, o que a nova presidente vai fazer? O que ela vai ter autonomia? A questão da punição é fundamental, porque isso tem a ver com a justiça. Porque a justiça não é só algo vingativo, vamos punir aquela pessoa porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, então ela tem que ficar na cadeia, ou tem que ser multada, ou tem que ser condenada. A justiça ela tem algo de exemplo para a sociedade. Aquele ato que foi feito não pode ser desfeito, mas ele pode servir de exemplo. É um processo de mudança de cultura. A gente lembra coisas até banais. O uso de cinto de segurança no Brasil, isso era uma polêmica no Brasil, talvez há 20, 30 anos. Lei seca, beber e dirigir, são questões que você vai implementando com força, estabelece uma lei, e isso acaba sendo, você verifica que o que havia antes era absurdo. Então, a tolerância, no caso específico, com o assédio sexual, com o assédio moral, era algo entranhado na cultura brasileira, uma cultura, até nas relações de trabalho, tradicionalmente, uma cultura machista. As empresas eram majoritariamente formadas por homens, os cargos de poder ainda hoje na grande parte dos cargos de poder está nas mãos de homens, então isso gera todo um processo abusivo, um processo de sensação de que se pode fazer tudo. Então isso tem que ser mudado. Isso tem que ser, claro, tem que ser punido. Você não vai punir também sem apurar. Esse artigo hoje é do Pedro Guimarães na Folha, ele fala, mas quero ver imagens de corredores, os relatos que se tem, são relatos muito fortes, falam principalmente em casos ocorridos fora da sede da Caixa Econômica, principalmente em viagens. Então, e é mais delicado, como o Boris falou, como é que você vai provar que alguém, ele falou isso, falou aquilo, numa piscina, chamou para ir para a sauna, chamou para levar uma coisa no quarto, isso não está gravado, pelo visto, ele teve o cuidado, se é que ele fez isso mesmo, de não deixar nada registrado. Agora, são muitos depoimentos vão todos numa direção. Ele, no artigo, ele tenta até falar, dá ali levemente, como se fosse uma vingança a uma política que ele teria implantado de diminuição da corrupção, eliminação da corrupção na Caixa Econômica. Ele fala, posso ter errado algumas vezes, nunca haverá áudios meus promovendo a corrupção que antes corroía a Caixa, e não se faz isso rezando o Pai Nosso. Enfim, tem que se apurar, tem que se verificar, os depoimentos são muito consistentes. E é fundamental mudar a lógica das empresas, é fundamental mudar esse tipo de tolerância, é fundamental que isso fique muito evidente. As empresas têm um papel, tanto públicas quanto privadas, têm um papel fundamental nisso. Não se aceita. Quem fizer isso será punido, será demitido, será processado. Tem que ser muito duro em relação a isso, as normas precisam ser implementadas. E esse caso, claro, sem cometer nenhuma injustiça contra o ex-presidente, é um caso que pode servir aí de referência, um caso para que seja sempre lembrado. Olha só, lembra o que aconteceu com aquele fulano? Então é melhor não fazer de novo, não. Vamos lá.